Estudamos no primeiro estudo aqui, nós fizemos uma apresentação do regimento, falamos sobre por que as igrejas reformadas têm um regimento, a importância dele. No segundo estudo, nós tratamos sobre o caminho para os ofícios, usando o artigo 1 do regimento, artigo 3 do regimento. A introdução usou o preâmbulo, né? No terceiro estudo, nós tratamos sobre a preparação para o ministério, usando os artigos 4, 7, 14 e 15. No quarto estudo, nós tratamos sobre a instalação do ministro, né, e a ligação dele com a igreja, artigos 5, 6 e 12. No último estudo, o quinto estudo, nós tratamos sobre o trabalho do ministro, então, usando o artigo 13 e o artigo 8 do regimento. E hoje, concluindo então essa primeira parte do estudo no regimento, primeira parte do regimento, nós vamos falar sobre a responsabilidade da igreja sobre o ministro. Então vamos usar os artigos 9, 10 e 11 do regimento das igrejas reformadas. Lembrando que o nosso estudo aqui, nós estamos chamando de estudo prático, porque o objetivo aqui é mostrar como funciona a aplicação do regimento na igreja. Então nós temos um documento, mas ele não é fictício, não é um documento que somente funciona no nome. Nas igrejas reformadas do Brasil, a vida das igrejas dentro da confederação e a vida na congregação local, ela segue de acordo com o regimento das igrejas reformadas. Nós já temos um estudo completo no regimento, administrado pelo pastor Jimmy Whitven, diretor do Seminário das Igrejas Reformadas do Brasil, Instituto João Calvino. Você pode, depois eu vou colocar o link aqui, mas você pode procurar lá no YouTube, Instituto João Calvino, e vai ter lá uma playlist com a série de estudos no regimento. Então o pastor Jimmy, ele tratou cuidadosamente sobre a história do regimento, sobre a origem de cada artigo, o porquê daquele artigo, o significado daquelas sentenças. Ele foi muito detalhista em, de fato, expor para nós, apresentar para nós o significado daquele artigo no regimento. E ele também falou sobre questões práticas na igreja, mas esses estudos que eu estou fazendo aqui é para enfatizar mais o aspecto prático. Então, toda a explicação do regimento eu estou procurando fazer de maneira simples, mostrando como na igreja lá, com os irmãos, com o presbítero que passou, com o diácono, como é que está acontecendo. Né? Para nós não termos a ideia de que o regimento é um documento que só funciona lá em cima, na liderança da igreja. Não. Envolve todo mundo, inclusive os membros. E a gente vai ver isso também hoje. Se você não tem o regimento das igrejas reformadas, os membros da congregação provavelmente já têm, mas se você está acompanhando a nossa transmissão e não tem o regimento, então você pode baixar um aplicativozinho que tem na Google Play, IRB Docs, e nesse aplicativo você tem todos os documentos oficiais da igreja, né? Você tem as 3 formas de unidade, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, Cânon de Dort. Você tem o regimento, você tem as formas litúrgicas, você tem os hinos, os hinários com salmos e hinos que são usados nas igrejas reformadas. Então lá você pode acompanhar o estudo do regimento por lá. Se não, nós na nossa homepage aqui da Igreja Reformada em Caruaru, nós disponibilizamos o arquivo PDF do regimento. Então você pode procurar aí IR Caruaru /regimento, ircaruaru.com/regimento. Então você vai localizar e poder baixar o PDF do regimento, tá bom? Então vamos fazer isso agora, vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Senhor Deus, nós suplicamos a Tua bênção em mais uma quarta-feira de estudo, que nós possamos aprender com o Senhor e também meditarmos em como a igreja está aplicando
as verdades de Deus, das Sagradas Escrituras, no seu dia a dia, no seu modo de viver, no relacionamento entre igrejas e também no relacionamento entre os membros da congregação. Por isso, ó Deus, pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo nesse momento, para que ilumine nossas mentes e coração, a fim de que nós possamos compreender que os nossos documentos não devem, não podem e não funcionam como regras rígidas, fixas e sem vidas, mas são boas práticas para o relacionamento entre as igrejas. Ensina-nos, Senhor, portanto, que isso é a manifestação da vida do Espírito Santo em nossas vidas e que se manifesta também na congregação do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção durante esse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Certo, então vamos ao regimento das igrejas reformadas do Brasil, mas antes deixe-me só ler um texto bíblico com os irmãos. Só um minutinho aqui. Eu estou separando aqui o regimento para minha leitura. Certo, pronto, regimento separado. Vamos agora rapidamente lermos o texto bíblico. É um texto bem conhecido e que está ligado com o assunto do estudo dessa noite. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Versículo 17 em diante, é um texto conhecido, hein? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, especialmente os primeiros versículos que falam sobre a responsabilidade da igreja, sobre o ministro da palavra, que é responsável pelo ofício didático na congregação, né? O ofício de proclamação, de ensino, de transmissão do conhecimento de Deus. Então, a igreja tem a responsabilidade. Na semana passada nós vimos sobre a atividade dos ministros da palavra, pregando, ensinando, administrando sacramento, visitando, e vimos também que os presbíteros, vamos ver na sequência depois, o trabalho, na atividade, no trabalho dos presbíteros está a supervisão sobre os ministros da palavra também. Então, é dever da igreja e por meio do seu conselho, presbíteros e também diáconos, supervisionar o trabalho do pastor, pastorear a família do pastor e também cuidar do ministério do pastor. Isso também envolve as responsabilidades quanto ao sustento. E os artigos do regimento das igrejas reformadas, eles tratam nos artigos 9
e 10 sobre essa parte da responsabilidade da igreja sobre o seu ministro. Então, quando nós estivermos tratando sobre o ofício do presbítero, nós veremos também um pouco mais sobre a responsabilidade da igreja na supervisão do trabalho do ministro. Então, se ele está pregando de acordo com a palavra de Deus, se a pregação está sendo proveitosa para a congregação, se ele está realizando um bom trabalho. Então, os presbíteros estarão avaliando isso como parte do seu trabalho. Isso vai ter consequência, por exemplo, no artigo 11, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Naquele momento eu comento mais sobre isso. Então, o artigo 9 começa falando sobre sustento adequado. Eu já expliquei em estudos anteriores que quando uma igreja está sem pastor e ela vai chamar um novo pastor para a igreja entra em um processo de eleição com os nomes dos pastores, o pastor que foi eleito, então a igreja vai escrever uma carta chamada, nós damos nome de carta chamado, onde a igreja informa a esse pastor que a sua igreja passou por um processo de eleição, o nome dele foi escolhido e agora eles estendem o chamado para esse ministro da palavra. E também nesse documento ela informa as condições que a igreja pode oferecer para o pastor e para a sua família. Então, o pastor vai receber essa carta, vai orar, vai avaliar e vai emitir uma resposta. Se ele era seminarista, ele aceitando, ele será ordenado e instalado na igreja. Se ele já era ministro da palavra, servindo em outra igreja e ele aceitar o chamado, ele então não será ordenado de novo, mas ele será instalado na congregação. E então um dos itens da carta chamado é o sustento. Então a igreja vai informar para o ministro qual a condição dela, o que ela pode oferecer para aquele ministro da palavra em termos de salário, em termos de outras ajudas, sobre casa, se tem auxílio para aluguel, então todas essas coisas, né? Então isso vem lá na carta chamado. O artigo 9 chama isso de sustento adequado. Então não é um salário então como se fosse regido pela CLT, porque nós já vimos no artigo 12 que o ministro não é um empregado da igreja, ele não é um vínculo empregatício, né? O vínculo dele é eclesiástico. Ele está ali como homem chamado por Deus e para servir naquela congregação, e aquela congregação então assume suas responsabilidades com o ministro, conforme nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 5, merecedor do seu sustento, do seu salário, aquele trabalhador que está trabalhando bem, porque se nem o boi quando debulhava ficava sem o seu sustento, quanto mais aqueles que labutam no ministério da palavra. Então o texto do artigo 9 diz assim: a igreja, representada pelo conselho, tem a obrigação de providenciar um sustento adequado para o seu ministro. Esse sustento adequado tanto depende da condição da igreja, então a igreja não deve assumir compromissos maiores do que aquilo que ela deve, que ela pode, né, honrar, mas ela também deve se esforçar ao máximo para oferecer ao seu ministro uma condição que o deixe trabalhando tranquilamente, em paz. O ministro tem as suas responsabilidades de ser um homem exemplar na igreja, isso também fala sobre suas finanças, sobre seu controle de despesa, um homem que possa ser modelo para a congregação. Mas a congregação também tem que olhar para o seu ministro e ver as suas reais necessidades. Então, cada família de ministro tem suas próprias particularidades, hein? Por exemplo, não é o caso da nossa família, nós gozamos de bastante saúde, inclusive, pela graça de Deus, nós temos um pouquinho para compartilhar com outros irmãos que eu sei que estão passando um momento difícil. Graças a Deus por isso. Mas somos uma família mais numerosa do que outras famílias de ministros. Então, nós temos 5 filhos. Então, e assim, as particularidades vão se revelando em cada caso, né, em cada família. E, então,
Às vezes, por causa disso, os ministros têm liberdade para entrar em contato com o conselho da igreja para informar sobre a sua situação, sobre suas necessidades, sobre suas particularidades e ver possibilidade de alguma coisa ser ajustado a nível do sustento, a nível da ajuda que a igreja vai dar, do auxílio às vezes para aluguel, essas coisas. Então, o ministro da palavra e o conselho daquela igreja devem buscar o que é melhor. A igreja, o que é melhor não é gastar menos com o seu ministro, hein? Porque de fato, se a igreja valoriza o ministério da palavra, ela realmente fará um esforço para que o seu ministro realize o trabalho sem preocupações. Um ministro que está cheio de preocupações com os seus compromissos não vai realizar um bom trabalho no meio da congregação. E a congregação acho que vai lucrar e no final das contas vai perder no cuidado com o rebanho. Isso não é bom, isso não deve acontecer. Calvino, quando ele estava estruturando os ofícios em Genebra, ele teve bastante preocupação com o trabalho do ministro como aquele que é responsável pela transmissão do conhecimento de Deus na congregação. Imagine se esse trabalho falha, tudo o mais vai se basear em coisas humanas, porque o trabalho do ministro é realmente revelar o conhecimento de Deus de todas as formas, pregando, ensinando, doutrinando, discipulando, evangelizando. Então ele está espalhando o conhecimento de Deus. Se a igreja não valoriza o trabalho do ministro e trata esse trabalho como um trabalho de menor importância, não dá para esperar que essa igreja vai se desenvolver espiritualmente. Pode até, eventualmente, essa igreja até se desenvolver financeiramente, em número de membros, numa estrutura física, essas coisas, porque muitas vezes bons administradores na igreja fazem isso melhor, mas isso não caracteriza a igreja. A igreja não é caracterizada pelo tamanho do templo, pela qualidade do templo. Como eu falo templo, eu falo prédio da igreja, né? O templo somos nós, com certeza, mas a palavra também é compreendida como uma referência ao local de culto. Então, a igreja não são essas coisas. A igreja realmente é a congregação dos membros que está recebendo alimentação e instrução por meio do trabalho do ministro. Então, se a igreja valoriza isso vai ter consequência também no cuidado que a igreja vai ter com o seu ministro. E esse cuidado inclui também o sustento dele, né? Então, isso não elimina a responsabilidade do ministro do outro lado de ser homem zeloso e exemplar, sendo bom mordomo daquilo que Deus dá, mas a igreja deve realmente estimular os seus membros a serem generosos para com a família do ministro. Dizendo isso, em certo sentido é um pouco desconfortável, porque eu sou pastor, hein? E isso, às vezes, os pastores acabam ficando com medo de dizer essas coisas, porque parece que ele está legislando em causa própria, né? É um pouco estranho, mas como faz parte do ensino, é a palavra de Deus, é a parte do ensino, a gente também não deve ter medo de falar. Eu acho que se o ministro está sendo fiel no seu trabalho, está sendo fiel no meio da sua congregação, eu acho que ele vai poder falar isso com liberdade e os membros vão compreender, os membros vão aceitar, os membros vão se esforçar realmente para fazer isso e honrar cada vez mais o seu ministro. E pelo menos é o que eu espero que está acontecendo no meio da minha própria congregação. Então eu espero que haja compreensão dos membros sobre isso. No Antigo Testamento não tinha um salário em dinheiro, né, dado aos ministros, que basicamente eram os sacerdotes. E muitas vezes eles estavam recebendo o seu sustento com as ofertas dos alimentos e dos produtos e dos utensílios, de tudo que vinham das ofertas. Eles também tinham o quintal da sua casa lá para plantar alguma coisa, para cuidar do rebanho deles também. Então, a congregação realmente deve pensar sobre isso. Uma coisa que nós fizemos recentemente
Quando eu era seminarista, por exemplo, e quando seminarista sempre tem uma vida muito apertada, e todo seminarista sabe disso, e quando chegava qualquer oferta extra para o seminarista era uma grande festa. E a congregação recentemente se esforçou aqui em Caruaru para contribuir, para dar uma oferta como presente a uma das famílias de seminaristas que a esposa está gestante, está perto de ganhar luz. Então, é esse tipo de ajuda quando chega na casa de um seminarista, e às vezes também na casa de um ministro da palavra, são bênçãos, porque às vezes dinheiro que eles gastariam com essas coisas, eles podem economizar para outras coisas. Então é bonito, isso mostra a valorização da igreja com seu ministro. Não precisa e não deve ter aquele tipo de bajulação com o ministro, hein? O ministro tem um trabalho a fazer e a gente lá na frente vai falar sobre disciplina, e quando é necessário o ministro vai disciplinar o membro junto com os presbíteros, mesmo se esse membro era alguém que generosamente costumava ajudar o ministro de alguma forma. Então, essa ajuda deve ser realmente uma valorização do ministério da palavra e não uma tentativa de ganhar a simpatia do ministro, de jeito nenhum. Então, não devemos ter medo dessas coisas. Nós devemos reconhecer que em tudo tem os seus extremos e os seus modos errados de se fazer. Mas fazendo-se as coisas de maneira correta, não devemos ter medo realmente de lidar com isso. Eu acho que a igreja faz muito bem quando ela está ofertando fielmente, porque essas ofertas serão usadas para o sustento do ministro, e quando elas estão valorizando o ministério da palavra, apoiando o trabalho do pastor, participando do trabalho do pastor, ajudando a levar um pouquinho da carga, e às vezes até ajudando o pastor em necessidades outras quando isso acontece. Então a igreja ela deve assumir essa responsabilidade de manter o seu pastor. O artigo 10 do regimento trata sobre aposentadoria. Então deixa-me ler primeiro antes de fazer qualquer comentário. Artigo 10, aposentadoria. Quando o ministro da palavra não tiver mais condições de cumprir os deveres do ofício por velhice, doença ou outras causas, ele pode se aposentar com o consentimento do conselho junto com os diáconos. Após parecer favorável de um concílio, ele permanecerá ministro da palavra. A igreja que ele serviu por último deve providenciar um sustento adequado. Ela tem a mesma obrigação para com a viúva e filhos menores de ministros. Isso aqui exige um pouquinho de explicação por parte, hein? Então, quando ministros da palavra chegam a uma idade, o regimento não define, né, prazo, nem limite de idade, mas eu acho que é razoável considerarmos o que está acontecendo no restante das pessoas do nosso país. Então, o ministro não é um funcionário público com privilégios que deve se aposentar muito antes de qualquer outro funcionário que tem que trabalhar mais, né? Às vezes o desgaste é muito grande para o ministro, mas apesar disso eu acho que o bom senso deve prevalecer quanto a isso. Mas às vezes e isso vai depender muito também, às vezes ministros sentem o peso da velhice muito mais cedo do que outros. Eu, por exemplo, sempre digo que eu quero trabalhar o máximo que eu puder, porque eu já entrei no ofício bem tarde, e por isso eu agradeço a Deus pelo vigor e espero que esse vigor dure. Mas de vez em quando pastores estão enfrentando problemas com doença, os efeitos da velhice precoce, ou outras razões como o regimento fala, e que é necessário que ele interrompa as atividades, os seus compromissos como ministro daquela congregação. Então, naquele momento, o conselho com os diáconos vão julgar a situação e vão apresentar o caso em um concílio. Para quem já participou dos outros estudos, está percebendo que, no caso de ministros, sempre o concílio está sendo consultado sobre os procedimentos com relação a ele. Eu já expliquei que a razão é que o ministro da palavra, ele, desde o princípio da sua jornada, ele tem a participação da igreja no processo de formação, no processo de análise, na aprovação para o ofício.
antes de ser ordenado na igreja local. Então, por isso mesmo, certas decisões ligadas com o ofício do ministro devem ser compartilhadas com o concílio, que nada mais é do que a reunião das igrejas. Então, depois do parecer favorável do concílio, a igreja pode proceder à aposentadoria do ministro da palavra. Quando isso acontece, então, aquela última igreja onde ele serviu deve providenciar um sustento para ele com sua família, né, e filhos pequenos. Se acontecer de o falecimento de um ministro, então a viúva e os filhos menores devem ser amparados por aquela congregação na qual ele estava servindo por último, né, no momento do falecimento, no momento da invalidez, no momento da sua aposentadoria. Então, essa responsabilidade é bem pesada sobre a igreja, hein? Porque uma igreja que está abrindo mão do ministro da palavra, seja por aposentadoria, seja por invalidez, seja por morte, e ele tem que manter ainda, a igreja tem que manter ainda os cuidados com a família desse ministro, mas ela precisa de um ministro da palavra para realizar os trabalhos na congregação. Ela terá de chamar um outro ministro para ficar no lugar daquele ministro que estava. E imagine que isso não é uma tarefa fácil, porque às vezes já é muito difícil para as igrejas suportarem o custo de sustento do ministro da palavra. E agora ela terá de fazer isso com 2 ministros, né? Aquele que se aposentou, ou se afastou por invalidez, ou faleceu e tem que cuidar da viúva e dos filhos menores. Então, mas é responsabilidade das igrejas. Ainda mesmo que seja um peso, mas a igreja deve louvar a Deus, porque esse peso tem como benefício o fato de que a igreja tem sido servida pelo trabalho do ministro, com a pregação do evangelho. Então, no caso de acontecer, então, essa invalidez ou afastamento por aposentadoria ou falecimento, a igreja, então, que tem que assumir essa responsabilidade, pode ser difícil demais para ela. Por essa razão, as igrejas vêm adotando, já há algum tempo, a utilização dos recursos de contribuição, seja para o INSS, seja para a Previdência Privada, a fim de que os ministros possam estar amparados no momento do afastamento, né? Por aposentadoria, invalidez ou falecimento, então a viúva possa se beneficiar. Isso é importante, porque nunca sabemos como o que vai acontecer amanhã, e não devemos esperar que aconteça uma situação dessa para que, então, e agora, o que vai fazer? Nós não temos condição de manter a família do pastor e ainda chamar outro pastor, mas nós temos que pensar nisso antes que essas coisas aconteçam, né? Então, geralmente, quando uma igreja chama um ministro da palavra, ela já apresenta na sua carta-chamado como ela quer ajudar o ministro a lidar com isso, né? Talvez oferecendo, às vezes, ajuda também para a contribuição, seja no INSS, seja no ambiente privado. Mas isso é importante realmente, para evitar que a igreja seja pega de surpresa e naquele momento não tenha como chamar um novo ministro, o que é necessário fazer, ou negligenciar o cuidado com a família daquele ex-ministro. Então, esse aspecto da aposentadoria é muito importante. Em alguns países, grandes confederações de igrejas reformadas, elas criam seu próprio fundo no momento do afastamento do ministro, então ele passa a receber do fundo que a própria igreja criou. Mas isso realmente é muito difícil, porque dependeria de um volume muito grande de igrejas. Então, a igreja reformada está muito longe disso. Então, tem sido por questão prática mesmo, recorrer à contribuição para a Previdência Social ou a qualquer contribuição para um plano privado, hein? Mas o importante é realmente garantir que, acontecendo qualquer coisa com o pastor, com a família dele, nem a igreja vai sofrer o peso disso e nem o pastor com sua família sofrerá também o peso de não ter o cuidado. Certo, agora avançando aqui para o artigo 11. Então, nós estamos tratando hoje
a responsabilidade da igreja com o seu ministro, com o sustento do seu ministro. E então já falamos sobre o artigo 9, que é o sustento que a igreja oferece para o ministro, para o seu sustento mensal, e também sua responsabilidade no momento que o ministro não tiver mais em condição de servir a igreja, né? Por velhice, por invalidez ou por falecimento. E aí a família é beneficiada. O artigo 11 agora é um artigo bem especial, porque a ligação dele não é exatamente com o sustento, mas inclui também o sustento. Por isso eu incluí ele também nessa parte. O artigo 11 fala sobre o final do vínculo do ministro com aquela congregação local. Então isso é uma situação bem especial, porque o vínculo do ministro com a igreja, nós já vimos no artigo 6, é um vínculo, no artigo 12 é um vínculo permanente, né? O ministro da palavra, ele não está na igreja servindo por um mandato de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Esses mandatos acontecem com os presbíteros e com os diáconos, mas não com o ministro da palavra. Então, o ministro da palavra, isso tem um artigo mais para frente que vai tratar mais específico sobre isso, o artigo 21, sobre o tempo de ofício, né? Naquele momento a gente vai poder explorar mais esse aspecto de tempo de ofício. Mas então o ofício do ministro é permanente na igreja até que haja um motivo para pôr fim ao vínculo. Esses motivos são: o ministro recebe um chamado de outra igreja e aceita. E ele vai ser agora então instalado na nova igreja. Então isso encerra o vínculo dele aqui e o vínculo dele continua agora na outra igreja. Eu, por exemplo, era ministro da palavra da Igreja Reformada de Maceió. Recebi um chamado da igreja do Recife para ser um ministro da palavra da igreja do Recife, enviado como missionário para Caruaru. Eu aceitei em julho do ano passado, julho agora fez 1 ano, que eu estou aqui em Caruaru. Naquele momento que eu fui instalado na congregação em Caruaru, o meu vínculo lá em Maceió se encerrou. Encerrou e passou a continuar aqui em Caruaru. Então isso é uma possibilidade, hein? Então o ministro não fica sem vínculo. A outra é o falecimento em si. Quando ele estiver no céu, ele não é mais ministro aqui da igreja, né? Então ele faleceu, então o vínculo dele naquela congregação local se encerra. Isso é o segundo, né? Terceiro, ele pode ser por disciplina, ele pode ser... ele vai passar por um processo de disciplina e ele vai ser afastado e ele pode ser removido do seu ofício, né? Então o termo de ofício dele na congregação vai encerrar, e nesse caso de disciplina, se a disciplina for até o final, ele não poderá ser mais ministro da palavra na nossa confederação, não é? Então, porque aí nesse caso de disciplina, ele perde o ofício mesmo. Então, terceira razão para a perda do vínculo do ministro com a igreja. Pode acontecer, como diz o artigo 12, eu já li esse artigo no 4º estudo, quando estava tratando sobre a instalação do ministro, mas só para vocês verem aqui como diz, artigo 12, vínculo do ministro com a igreja. O ministro da palavra mantém um vínculo eclesiástico com a igreja e não trabalhista. Ele deve permanecer no seu ofício por toda a vida e só pode ser liberado do ofício e passar a exercer outra profissão pelo conselho com os diáconos, se estes e um concílio julgarem que há razões excepcionais e substanciais para isso. Então pode acontecer pelo pedido do próprio ministro. Então, isso é muito estranho, mas pode acontecer de um ministro chegar um momento em que ele diz: eu não consigo mais realizar meu trabalho, não me sinto mais vocacionado para isso, não quero mais realizar. Então ele vai fazer o pedido, diáconos e presbíteros vão julgar, vão levar para um concílio e ele pode ser exonerado então do ofício de ministro da palavra. E aí também encerra o ofício dele naquela congregação. Então, mas veja, em nenhum desses casos ele encerra o vínculo na igreja e continua sendo ministro sem uma igreja. É característico do sistema reformado continental que o ministro precisa estar ligado a uma igreja local.
Ele é ministro da palavra das igrejas reformadas enquanto ele for ministro ligado a uma igreja local. Então, ele não é ministro sem pastor. Ele até, eu mencionei isso também, ele pode até ser designado para o campo missionário, ele pode ser designado para a educação teológica, mas ele continua sendo pastor daqui. Pastor Jim, por exemplo, é um missionário trabalhando no Brasil, mas ele é pastor da igreja reformada em Aldegrove. Então, eventualmente tem pastores que estão dando aula no seminário, mas ele é ministro da palavra daquela igreja e aquela igreja é responsável por ele, em todos os sentidos. Então, ele continua servindo a Deus naquela igreja, mas por dar aula no seminário. Certo? Agora, o artigo 11 vai tratar sobre uma situação especial, que seria a quinta situação, quando uma pessoa, um pastor, um ministro da palavra, ele tem o seu vínculo com a igreja encerrado. Então, não por aposentadoria, não por invalidez, né? Não por morte, não por disciplina, não por pedido dele próprio, mas agora o artigo 11 é um artigo bem especial. Vamos ler aqui juntos agora. Se o ministro da palavra não estiver servindo em uma igreja com proveito e para a edificação dela, sem que haja motivo para disciplina eclesiástica, o conselho com os diáconos pode desvinculá-lo da igreja, somente após a aprovação de um concílio. O conselho deve continuar a sustentá-lo por um prazo razoável de no mínimo 6 meses. Se o ministro receber outro chamado, o conselho pode exonerá-lo. Se o ministro não receber outro chamado, o conselho pode exonerá-lo do seu ofício de ministro da palavra somente após a aprovação de um concílio. Então, que situação é essa? Essa é a única situação no regimento das igrejas reformadas onde um ministro pode ter o seu ofício, seu termo de ofício encerrado na congregação e ele continua sendo ofício, pelo menos por um tempo, até que ele receba um chamado de outra igreja. Então, ele vai ter o termo de ofício dele aqui encerrado, então ele é desvinculado daquela igreja enquanto ministro. Ele continua sendo membro daquela congregação, mas aquela congregação não o tem mais como seu ministro. Então, ele continua sendo ministro, mas não está mais ligado àquela igreja. Ele é membro da igreja, mas não é mais ministro da igreja. Então, ele fica disponível, aguardando receber um chamado de qualquer outra igreja da confederação. Por que isso é possível? Porque, observe o que o regimento diz. Se o ministro da palavra não estiver servindo uma igreja com proveito e para a edificação dela, sem que haja motivo para a disciplina eclesiástica. Porque no caso de disciplina, ele vai perder o ofício. Então, é naquele caso em que não há pecados para a disciplina, mas o que há é que não existe mais uma sintonia entre o pastor e a igreja local e o conselho, não está funcionando, o pastor não está conseguindo ser produtivo para a igreja não está conseguindo se alimentar mais com o trabalho dele, não está sendo bom, não está sendo produtivo, está sendo desgastante para o ministro, os dois lados não estão se beneficiando com a situação. Muitas vezes, em geral, quando os primeiros sinais disso acontecem, muitas vezes a própria igreja está ajudando o ministro, se é uma dificuldade de relacionamento, então ele vai pedir conselho a outras igrejas, ajuda a outras igrejas para realmente lidar com esse ministro. Às vezes ele pode receber conselhos de outros ministros. Se é por a igreja está tendo dificuldade com o modo como ele está pregando, talvez ele possa receber um período de licença para se capacitar, para tentar recuperar. A igreja também deve se esforçar e fazer o seu melhor para tentar recuperar o ministro, que talvez, de vez em quando acontece um período sabático de 6 meses, de 1 ano, para que o ministro possa, durante esse período, passar por uma capacitação, um aperfeiçoamento no modo como ele usa os dons que ele tem recebido do Senhor. Então, mas se a igreja já fez tudo isso e as coisas realmente não melhoraram, não estão funcionando, o pastor deve reconhecer que se ele fica ali é ruim para ele próprio, porque ele não tem mais aquela aceitação da congregação como antes,
E também não é bom para a igreja que não está mais se alimentando da pregação dele. A igreja está indo, ouvindo pregação, mas não está funcionando como antes. Isso às vezes acontece. É triste porque isso mostra nossas limitações como pecadores, tanto por parte do ministro como por parte da congregação também. É muito triste isso. É muito triste mesmo. Graças a Deus que são situações raríssimas na nossa confederação, não são coisas corriqueiras. Geralmente os ministros têm servido com bom proveito. E como é muito comum acontecer de igrejas estarem chamando ministros, então o ministro às vezes está 3 anos, 4 anos, 5 anos numa igreja, mas recebe o chamado de outra igreja e acaba renovando também, tem esse aspecto, isso acaba sendo bom. Então, quando situações de dificuldade desse tipo acontecem, então a confederação deve realmente procurar meios para facilitar esse caminho. Mas, então, se não teve solução, a igreja tentou de todas as formas, não deu resultado, então a igreja pode realmente pedir a desvinculação desse ministro. Então, fez de tudo para recuperá-lo, não teve jeito, não continua não funcionando na congregação, então a igreja vai, com conselho e diaconia, vai pedir o consentimento do concílio para prosseguir com a desvinculação. Observe, ele não está sendo exonerado do seu ofício. Ele continua sendo pastor, mas ele apenas vai ser desligado da igreja enquanto ministro daquela congregação. Então o vínculo do ministro com a igreja vai ser desligado, né? Ele continua sendo membro da congregação, ele não está em disciplina, mas ele não está mais ligado à igreja enquanto ministro. Naquele momento ele está flutuando na confederação. É a única situação do nosso regimento em que um ministro pode ser um ministro e não ter um rebanho, né? Nós queremos sempre que o ministro seja ministro enquanto ele tem um rebanho. Mas isso não pode durar muito tempo. Então, a igreja, o regimento diz que depois que a igreja desvinculá-lo com autorização do concílio, a igreja vai manter pelo menos por 6 meses. É razoável que a igreja mantenha pelo menos 1 ano, que como nós não somos uma confederação muito grande, não tem muitas igrejas precisando de ministro. Às vezes demora para aparecer uma igreja que realmente esteja precisando. Então, durante esse período, esperamos que uma outra igreja que esteja precisando de ministro chame esse ministro e então ele volte a um campo de trabalho diferente do primeiro e ele consiga desenvolver bem lá o seu trabalho. Muitas vezes o que não estava funcionando no lugar, mas pode funcionar bem em outro lugar. Se por acaso, depois do período que a igreja deu, de 6 meses ou 1 ano, então a igreja pode ir ao concílio, já que durante esse período nenhuma igreja chamou esse pastor, a sua igreja, onde ele é membro, embora não é mais ministro vinculado lá, pode pedir a exoneração dele, ou seja, o fim do ofício dele, já que nenhuma igreja chama. Mas, naquele momento, o concílio também pode julgar, não, irmãos, talvez seja bom a gente... Vamos esperar mais 6 meses, até o próximo... Nós temos 2 concílios por ano, né? Então, a cada 6 meses. Então, vamos esperar até o próximo concílio. A igreja não tem obrigação de continuar mantendo, né? Eu quero imaginar que ela fez até mais do que o regimento está dizendo, mais do que 6 meses, fez 1 ano. Durante 1 ano manteve aquele homem, que nem é mais ministro seu, mas em respeito ao acordo do regimento e também por respeito e por amor à família daquele ministro, porque nós sabemos que o ministro da palavra abriu mão de sua vida para se dedicar à igreja, então saindo da igreja ele não tem como arrumar emprego facilmente, não é? Então esse tempo também mostra amor da igreja por esse ministro. E é possível ainda que depois de 1 ano, por exemplo, né? Aí passou o primeiro concílio, não houve chamado, chegou o segundo concílio, não houve chamado, a igreja pede a exoneração, porque não houve chamado para o ministro. Mas o concílio, que são as igrejas, todas as igrejas juntas, inclusive a igreja onde o ministro é membro está representada, podem julgar que
as demais igrejas vão sustentar esse ministro por mais um tempo, né, para ver se, dando mais um tempo, isso faz com que dê tempo suficiente para que alguma igreja chame. Então, a confederação pode tomar a decisão de ela assumir o curso sobre o ministro por mais um período, por mais 2 períodos. É claro que assim, não pode um ministro que está passando anos e mais anos sem receber um chamado. Isso é quase uma evidência de que as igrejas não querem realmente mais esse homem como ministro trabalhando. Então, se não tem uma igreja que o chame, não tem uma igreja para ele trabalhar, então uma hora isso vai ter que acontecer. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, o que já é uma quantidade considerada. Eu, como ministro, se isso acontecesse comigo, de uma igreja julgar que eu não estou sendo mais produtivo e pedir a desvinculação, eu não ia ficar esperando o tempo passar. Eu ia orar esperando um novo chamado, mas eu ia tentar usar os meus dons para buscar sustento de minha família. Eu não vou ficar esperando. Eu acho que é a sabedoria do ministro realmente procurar meios e não ficar se confiando, e para não chegar depois 1 ano e meio, 2 anos, já o concílio julgar que já é um limite, já, porque não tem nenhum sinal de igreja para chamar esse irmão. E aí naquele momento o ministro, mas eu vou fazer o que agora? Você teve 2 anos para pensar sobre isso e só veio pensar sobre isso agora, pode dar a impressão que é falta de amor da sua igreja, que é falta de amor da confederação, e não é, foi falta de honestidade também da parte do ministro, que não considerou bem a situação na qual ele estava envolvido para procurar realmente meios para o sustento de sua família. Ainda que, se viesse a acontecer o chamado de uma igreja, ele poderia interromper o que ele estava fazendo, dando aula ou sei lá o que, ele poderia interromper e seguir com o seu trabalho. Então, esse artigo do regimento realmente é talvez aquele artigo bem sensível, sabe? Porque pode parecer que o ministro é um mau homem, né? Um mau trabalhador. De vez em quando não é, não. Quando um pastor vai passando muito tempo no lugar, às vezes acontece isso mesmo. Pode ser que ele passe muito tempo no lugar porque a igreja realmente o ama e não quer perdê-lo. Seria a felicidade de qualquer pastor, hein? Mas pode acontecer também que a razão é que a igreja não está mais satisfeito com ele, não está torcendo para aparecer um chamado e ele então ir embora, hein? E quando não aparece o chamado, mas mesmo assim não está funcionando de jeito nenhum, não é bom nem para ele, nem para a igreja realmente, que vai persistir com isso, depois de ter feito todo o esforço possível para tentar recuperar o trabalho do ministro naquela congregação. Mas é realmente muito sensível, é uma situação muito sensível. Então essa é aquela situação onde o ministro da palavra pode vir a ser um ministro sem igreja, mas isso é em caráter temporário, quando ele for desvinculado de uma igreja e somente até ele receber um novo chamado. O que não acontecendo, depois de 6 meses, ele pode realmente ser exonerado e seu ofício ser encerrado, e então, naquele momento, ele deixa de ser ministro da palavra. Nossa oração é para que isso não chegue a acontecer, né? Isso é uma situação muito dolorosa.